Olá, pessoal! Nesse vídeo você vai assistir os melhores momentos do candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, no Flow Podcast. Veja o que Boulos acha do Pablo Marçal, da Venezuela e suas propostas para São Paulo. Se inscreva e deixa o like para ajudar essa bagaça a crescer. Bom vídeo, cambada! Pablo Marçal se vende com mentiras. Quando o Marçal surge com essa pegada, com esse discurso, assim, que é puro suco do bolsonarismo, embora ele seja diferente do Bolsonaro em vários aspectos, mas é o puro suco, é o cara que se vende com a mentira, falando o absurdo, e aí ele centraliza, fazendo a pegadinha. Assim que o Bolsonaro se tornou uma celebridade, né, na política, mesmo como deputado federal, fazendo esse mesmo jogo, chamando a atenção das pessoas através do absurdo, né? E aí, quando ele faz isso, ele catalisa esse eleitorado bolsonarista nele. E como a campanha começou há 15 dias, esse processo aconteceu muito rápido em 15 dias, porque ele tem uma rede social que é forte, que tem vários seguidores, que tem grande engajamento, isso ninguém vai negar, né? O cara fez esse trabalho, é o meio de vida dele, né? Como ele fez é outra história, foi enganando pessoa, fazendo esquema, aí a justiça é que tem que mostrar, é caso de polícia. Agora, ele fez, ele tem esse engajamento. Teve esse crescimento, mas isso, sim, não vamos nem ao céu nem ao inferno, cara, nem 8 nem 80, certo? Não pode subestimar, não pode falar, putz, isso aqui acabou que não, é um risco. Eu acho que São Paulo tá vivendo um risco hoje, um risco de ter uma articulação do pior da política bolsonarista com o banditismo, com ligação com o crime organizado, chegando na prefeitura e com a chave do cofre da maior cidade do Brasil. Isso tu fala com tranquilidade, que tem ligação com crime organizado. Porra, bicho, isso não sou eu que falo. Você tem visto as matérias? Tenho. E as investigações? Vamos citar algumas aqui, então, né? mas é que tá investigando, aí beleza. Não, mas durante as investigações, até você ter uma conclusão, existem uma série de indícios probatórios que se sustentam. Então, por exemplo, uma coisa é certa, pessoal. 2 caras ligados a ele, assessores, amigos dele, trocaram carro de luxo por cocaína. Isso é certo, isso aconteceu e está comprovado. Outra coisa é certa, o presidente do partido dele tem um áudio, que não foi adulterado, que é verdadeiro, dizendo que tem ligação com o crime organizado, com o tráfico de drogas. Outra coisa é certa, ele foi condenado pela justiça por roubar velhinha, né, num esquema bancário de fraude bancária. Isso é inegável, tá lá a sentença, né? O cara foi condenado nisso. Então, assim, você tem agora, essa é uma investigação que tem menos, vamos dizer assim, menos conclusões do cara que ele tem ligação, que comprou aeronaves para ele e tal, do esquema das aeronaves, também vendia as aeronaves para o tráfico de cocaína da Bolívia para o Brasil. Agora saiu esses dias com documentos, com investigação da Polícia Federal. Então, cara, quando tem rabo de porco, focinho de porco, orelha de porco, costuma ser porco. Eu costumo acreditar nesse tipo de coisa. Agora, o cara tem indícios de ligação com banditismo, isso não é novo. Não é novo. Pensa numa coisa. Qual a relação que a família Bolsonaro tem com a milícia no Rio de Janeiro? Porra, bicho, o Adriano da Nóbrega, do escritório do crime, a mãe dele e a irmã eram assessoras do Flávio Bolsonaro, né? O Bolsonaro homenageou ele como deputado. Sim, o Queiroz era o assessor do Bolsonaro e operava com os caras. Então, construiu-se uma relação da família Bolsonaro com a milícia no Rio. Essa ligação de extrema-direita, de bolsonarismo com o crime, não é nova. Ela é nova aqui em São Paulo. No Rio, ela já está sendo investigada e já tem conclusões e provas há muito tempo, com gente presa, né? O problema, o risco que a gente está vivendo hoje em São Paulo, Igor, é dessa situação, de virar quase a mesma coisa que é política e crime, que já existe no Rio de Janeiro. Quase todos os governadores do Rio foram presos. Verdade. Os últimos 5. Mas, cara, disso entrar aqui para São Paulo, cara, isso é grave. Nós estamos falando de um orçamento de quase 120 bilhões de reais, bicho. Boulos faz desafio ao vivo a Pablo Marçal. O absurdo do Marçal ter feito insinuações, mais que insinuações, afirmações aqui, inclusive. Ele disse que vai provar. Eu tô esperando, eu já desafiei ele a provar, né? Mostra. Desafio de novo aqui no Flow. Mostra. Sabe o que ele falou prova. aqui? E uma coisa que ele falou aqui.
Fala assim, aí por que ele não faz o toxicológico? Mas, meu amigo, por que eu faria um exame para entrar no jogo do Marçal? Tudo que ele quer é falar, faz isso, faz aquilo, aí todo mundo tem que fazer. Isso não faz o menor sentido. A questão objetivamente é o seguinte, a farsa foi desmascarada. E foi desmascarada de que forma, Igor? Foi desmascarada porque... Qual era o jogo dele? Quando eu desafiei ele, no Roda Viva da Cultura, eu falei, mostre, você tá dizendo o que você tem? O que você tem? Vídeo, exame, documento? Mostre, te desafio a mostrar agora na sua rede social. O que ele disse? Eu vou mostrar no debate da Globo. Falta o debate da Globo falta 2 dias para eleição. Passou uns 3, 4 dias, teve uma reportagem jornalística que mostrou de que maneira ele fabricou a fake news. Criando um homônimo, ou trabalhando com um homônimo. Meu nome é Guilherme Castro Boulos. Tem um cara que chama Guilherme Bardawil Boulos. Não tem nada a ver, é um homônimo. Aliás, esse cara, coincidentemente, é candidato a vereador na chapa do Ricardo Nunes. Não tem nada a ver com a gente. E esse cara teve uma passagem, há 20 anos atrás, por porte de droga. O que ele queria? Jogar confusão. Guilherme Boulos, 2 pessoas diferentes, colocar como se fosse igual. Joga isso com um documento Boulos e omite o nome intermediário no debate da Globo. E até você provar que focinho de porco não é tomada, meu irmão, né, as pessoas vão estar enganadas. E vão ser enganadas. O jogo dele, de produção da fake news, foi esse. Ele tomou 7 direitos de resposta. Antes de vir pra cá hoje eu gravei mais um, que vai sair no Balanço Geral da Record, porque ele mentiu. 7, foi derrotado na justiça 7 vezes, porque é uma mentira descabida, descarada. Ele fez isso e ele mesmo disse depois pra chamar a atenção, né? É o jogo dele. Agora, nossa, Mac, quando tu tentou pegar, quando tentou pegar a carteira de trabalho na mão dele, tu fez tudo o que ele queria. E eu tenho certeza que hoje tu sabe disso. Cara, se coloca no meu lugar. Eu entendo. Ele, inclusive, ele falou pra mim, nossa, demorou 1 hora pra eu entrar na mente dele. Ele falou pra mim aqui, entendeu? Deixa eu te falar, se coloca no meu lugar. Primeiro, um cara como aquele, que uma origem financeira duvidosa. Não sei se já trabalhou, não trabalhou, isso diz respeito a ele. Eu trabalho há mais de 20 anos como professor. Um cara fazendo aquilo. Esse mesmo cara, 1 semana antes, tinha em rede nacional me acusado de maneira absurda e hoje caiu a casa, a farsa, de uso de droga. Eu tenho 2 filhas. Sabe o que é sua filha? Você tem filha? Tenho 2. Sabe o que é sua filha? Você sofreu uma acusação absurda, mentirosa. Tipo, ser nazista? Né? Coisa que eu nunca te acusei. Mas se alguém te acusou, mas também sim, seria então, absurdo. Mas total, foi um dos problemas que eu tive que viver. Se alguém faz isso e tua filha, que não tem nada a ver com a história, com as tuas escolhas de vida, é impactada por isso, chega em casa chorando, como é que você vai estar, cara? Com a vontade de... Quando você encontra um cara desse e esse cara te provoca. É isso. É lógico, o jogo é esse. O jogo do cara é esse. Ele tá ali pra tumultuar. Ele tá ali pra fazer a lacração, pra fazer o corte. Não tem ideia do que é São Paulo. Não conhece a cidade. Não tem ideia do que é a prefeitura, de como resolver. Felizmente não será prefeito. Não seria uma coisa trágica pela cidade. Mas não será. Eu não vou permitir que seja. Agora, o fato é que esse cidadão faz um estrago, como está fazendo nos debates, no nível da eleição. Isso está se vendo. Agora eu já percebi qual é a dele. No começo eu achei que era só um mentiroso a mais. Depois eu vi que é uma coisa um pouco mais perigosa. Eu acho... Pitadas de psicopatia, é uma coisa mais perigosa. Então já aprendi a lidar com ele. Minha formação, meu mestrado em psiquiatria tá me ajudando nisso. A verdade sobre Pablo Marçal. Fake news na política, infelizmente, virou rotina. Só muda o tema. O método é o mesmo. E eu acho que, infelizmente, quem tá na política tá tendo que aprender e desenvolver formas para lidar com isso. A gente tava falando aqui antes de começar. Cara, a eleição de 2020 para a Prefeitura de São Paulo. Eu fui candidato. Bruno Covas era candidato. Eu fui pro segundo turno com ele, ninguém acreditava. Eu tinha 10 segundos na televisão, não tinha... Enfim,
não tinha estrutura de campanha, não tinha apoio de grandes partidos, nada disso. Fomos pro segundo turno. Eu tinha muita diferença com o Bruno Covas. A gente pensava a cidade de um jeito diferente. E isso ficou claro na campanha. Mas você não viu ninguém chegando à mãe de ninguém. Ninguém atacando, querendo lacrar e só fazer corte em cima do outro. Foi uma eleição civilizada. Como política tem já que ser. sabiam que o Bruno estava doente? Eu sabia. Tá. Eu sabia. E, inclusive, teve gente que me aconselhou, numa lógica de vale tudo, a jogar isso na campanha. Eu vi isso acontecer, inclusive. E eu falei que não ia fazer isso nem a pau. Porque tem um limite, cara. Tem um limite que é ético. É você poder chegar na tua casa, olhar para tuas filhas, dormir no travesseiro. É o básico. Isso tem que ser um limite de vida, não só na política, né? Agora, Concordo. o que está acontecendo aqui? Nessa eleição, surgiu, né, alguém que veio para tumultuar, certo? Para fazer só guerra de internet. O papel que o Marçal tem tido é esse. Eu acho que o Marçal, cara, analisando, eu achei no começo que era um cara que, porra, mentiroso, que tá ali. Me pareceu muito no começo, ele lembrava muito Dória. Sabe, o cara que sai vendendo que sou de fora da política, sou empresário, bem-sucedido e vou saber gerir. Esse era o discurso do Dória. Depois eu percebi que não é só isso. Ele é um cara que brinca com o sonho das pessoas. Eu assisti, me mostraram um trecho dele aqui, conversando contigo, quando ele falou um negócio de querer levantar defunto num velório. Cara, alguém que faz isso e ainda fala isso com certo orgulho, é você. Imagine, se coloca nesse lugar de uma família, você perdeu sua mãe, seu pai, seu irmão, um filho, quem quer que seja, alguém querido. Mas seu a galera maior dele sonho era acredita isso. também, pô. Porra, cara, mas aí nós temos uma patologia social, né? Agora, pensa, alguém que chega pra uma pessoa com deficiência, um cadeirante, que o maior sonho do cara é poder voltar a andar e brinca com isso. Isso tem um elemento meio patológico. Isso tem um elemento. Eu tive a oportunidade, aqui não falo como candidato. Tá. Falo como um cara que se formou em psicanálise, fiz meu mestrado em psiquiatria. Tem um elemento ali, cara, de psicopatia meio narcisista ali. É verdade. Não ri não, porra. Tô te Mas falando. tu não tem que levar ele pra clínica pra ver isso aí, cara? Não, cara, mas assim, tem tipos que são muito claros. O Freud tem um texto que ele fala das pessoas que são meio vazias e que tiveram algum tipo de sentimento de inferioridade ou porque dificuldades nas relações familiares na infância. E aí essas pessoas desenvolvem um mecanismo de inversão que gera um sentimento de superioridade, um desejo de superioridade. Então é alguém que se sente vazio, se sente inferior e aí vira megalomaníaco. O cara vai dizer, vou ganhar no primeiro turno. Começa a achar que é o super-homem que vai resolver todos os problemas e ele começa a acreditar na própria mentira. Aí que vira patológico. Cara, o que acontece? Tá funcionando. O cara disparou nas pesquisas, tá ligado? Como é que faz? E aí, assim, vamos ver como é que você vai fazer pra me enrolar sem me entregar a estratégia. Mas como é que faz pra não só... Você tem que tirar votos dele, tá ligado? Você tem que convencer pessoas a não votar nele. Eu acho que, inclusive, a megalomania dele é tão convincente que te convenceu. Boulos é um invasor de casas? Eu desafio qualquer um, Pablo Marçal, Ricardo Nunes, ou qualquer um que diz que eu sou invasor de casas, que o Movimento Sem Teto invade casa, a dizer uma casa. Uma. Não precisa de duas, não. Uma que o movimento invadiu. Não tem, cara. Sabe o que o movimento faz? Sei, que tu me contou no episódio que tu Então mandou deixa tirar. eu contar de novo. Vai. Porque, olha, ele tá com o fígado inchado ainda. Calma, Mas tá lá porra, mesmo, e toma tá lá. muito bem explicado lá no episódio que tu mandou tirar. Mas vai lá, continua aí. Tô brincando, vai. É importante você dizer mesmo. Não, é importante. Vê só. O que o movimento faz? O movimento identifica imóveis que estão em situação ilegal. Pega esses prédios que estão abandonados no centro há 20, 30 anos. Cara, que só gera insegurança. Vira lugar pro crime.
uma mulher não tem coragem de passar a noite porque é risco de É ser expressivo o violentada. número de imóveis assim nessa situação, né? Igor, Porque no centro de São Paulo são 20%, um a cada 5. É, eu Manda tava aí com o medo de- Aos eu tava- Fatos não, checar que eles então, vão ver. Esse eu sei que é verdade, Isso é porque eu IBGE. fui olhar e fiquei impressionado. 20%. Cara, é coisa pra caramba. 20% dos prédios estão abandonados. Não é, às vezes as pessoas pensam, pô, abandonado, o que que é? Cara, não é a casa da tua sogra que você deixou pra alugar. Não é a casa de veraneio tua na praia. Não, é abandonado há 20, 30 anos. Que deve mais imposto que o valor do próprio imóvel. Aí tem uma lei, Estatuto da Cidade. Essa lei faz mais de 20 anos, é de 2001. Que ela diz o seguinte, se um imóvel tá abandonado, a prefeitura tem que notificar o proprietário e dizer, ô proprietário, faz alguma coisa, cara. Você tem um ano pra apresentar um projeto pra fazer. Se passou esse ano o proprietário não faz, vai incorrer IPTU progressivo e depois a prefeitura pode tomar o imóvel por desapropriação sanção, que é o que chama. Tá lá. Isso não acontece. O Movimento Sem Teto surgiu justamente para pressionar o poder público a cumprir essa lei. Para chegar nesses imóveis abandonados, entrar lá e falar, ô Estado, vamos cumprir a lei, desapropriar isso aqui, reformar, deixar bonitinho e fazer casa para as pessoas? Que é isso que tá escrito, cara. Só que não é feito. E não é feito porque tem um poder gigante chamado especulação imobiliária. Esse é um ponto. Eu vi nos debates o discurso do Marçal, que é muito parecido com o que era do Bolsonaro quando chegou, dizendo que era contra o sistema, né? Vende essa ideia, eu sou contra o sistema, estão todos contra Agora mim. ele deu uma amenizada nessa daí. Agora ele já entendeu que precisa fazer uma certa política. Então, Não, mas quem é o sistema em São Paulo? Vamos pensar isso. o sistema geralmente é o que todo mundo é contra, é um troço, uma entidade Não, do mal. mas e tal. quem é? Que quando Pensa. você fala pro público em geral, parece um troço, assim, um fantasma e Mas tal. bota na mesa, Igor, quem é o sistema em São Paulo? Quem é o sistema? O sistema em São Paulo, cara, é banqueiro, a famosa Faria Lima, e especulação imobiliária. Que é quem Entendi, move tá bilhões nessa cidade. Tá. Esse é o sistema. Como é que funciona o esquema da especulação imobiliária? Você deixa muitas vezes imóvel ali largado, ou uma região mais degradada, deixa a região piorar, para você comprar na baixa, depois você melhora e vende na alta. Por isso que é especulação. É assim que funciona, cara, no mundo todo. Aqui eles têm uma força na política que é gigante. Gigante. Alteraram o plano diretor. Quem mora no centro... Onde você mora? Eu moro aqui perto. Aqui. Então, quem mora no centro expandido de São Paulo, perto de estação de metrô e de corredor, ele não quis dizer onde, com medo de invadir a casa Não, na dele. Vila Prudente. Mas Eu não vou meter essa porque eu sei que você vai responder, pô. Eu invadi seu coração. eu vou invadir. Até o fim desse programa eu invado seu coração, Igor. Tá bom. Mas deixa eu te falar. Aí, o que eles fizeram uma alteração no plano diretor, agora, a gestão do Ricardo Nunes, que fez o seguinte. Pegou e liberou geral para as construtoras poderem fazer prédios mais altos. No plano diretor anterior, colocava um limite e dizia que esses prédios mais altos, feitos perto de metrô ou de corredor de ônibus, eles tinham menos vaga de garagem e tinha que ter habitação social também. Por quê? Qual era a lógica? Para você desestimular o uso do automóvel e estimular o uso do transporte público para a cidade não virar um caos entupida que ninguém consegue passar. Agora, liberaram geral. Então, pega. Tá acontecendo isso em todo o centro expandido de São Paulo. Um terreninho lá tinha 4 casas. Aparece a construtora, pá, compra as 4, demole, faz um prédio de 40 apartamentos, 20 andares. Onde tinha 4 carros, agora tem 40 carros. Só que a rua é a mesma. E aí, bicho, entope, sem planejamento. Então, o interesse de meia dúzia de construtora tá prevalecendo sobre o interesse da cidade, cara. Então, pergunta, vai lá para as grandes construtoras e pergunta em quem vocês vão votar. Pro sistema de São Paulo e pergunta em quem vocês vão votar. Metade vai votar no Marçal, metade vai votar no Nunes. Difícil eu ter um voto lá. Esse é o sistema em São Paulo. Agora, o que eu tava te dizendo do Movimento Sem Teto, o movimento, através dessa luta com as pessoas, já deu casa para mais de 15 mil pessoas, cara. 15 mil famílias, melhor dizendo. E eu vi que tu tinha uma parada, cara, que eu até anotei aqui, que você estava propondo o maior programa de regularização fundiária da história de São Paulo. 250 mil imóveis regularizados, é o que está no nosso programa. Como isso é possível? Como é que dá para fazer isso, sei lá, nesse mandato? Porra, lógico que dá. O que é a regularização?
Porque às vezes quem tá assistindo a gente, pô, regularização fundiária é um nome meio técnico, né? Regularização fundiária é você dar o título de posse pra pessoa que mora em comunidade irregular que não tem o título. E aí ele passa de fato a ser o proprietário dele. Cara, você não acredita, Igor. Tem uma comunidade perto da minha casa, eu moro no Campo Limpo. Tem o Morro da Lua, ali no Jardim Ingá. O Morro da Lua tá lá há 40 anos, bicho. Se você for lá um dia, você vai ver. Casa, sobradão. Cara que investiu tudo. Deixou pro filho. 2 andares. Fez um negocinho legal. O pessoal investiu a economia dele toda. As pessoas constroem com as próprias mãos. 40 anos. Beleza. Chegou ano passado, Prefeitura de São Paulo, alegando que era área de risco. Pegando quase a comunidade inteira, gente, lugar que obviamente não era risco. Meteu um pedido de despejo na justiça. Por quê? Porque eles não tinham regularização. Se eles tivessem regularização, ninguém podia querer despejar. E, curiosamente, é num lugar em que está avançando o Morumbi Sul. Então está construindo um monte de prédião grande com varanda gourmet, eles queriam tirar a comunidade. Então, a regularização fundiária é uma garantia do que aquela pessoa fez, vai ficar pro filho, vai ficar pro neto. Ah, Boulos, mas por que é irregular? Cara, a enorme maioria das periferias do Brasil são irregulares. O povo, urbanização de São Paulo, vamos andar um século para trás. Anos 1930. Pá, industrialização, começa a industrialização do Brasil, migração do povo do Nordeste e do Norte para São Paulo. São Paulo agrega as indústrias. Então começa a vir muita gente precisando de mão de obra. Onde esse povo que veio vai morar? São Paulo cresce, de repente, duplica, triplica a população. Onde vai morar? O Estado não deu nenhuma alternativa. A Prefeitura não deu nenhuma alternativa. Não tinha programa habitacional. O que o povo fez? Loteamento clandestino. Isso não foi só em São Paulo, não. Foi no Rio, foi em todas as grandes cidades. Uma parte desses loteamentos clandestinos, ocupação, ou o loteador ia lá e vendia para as pessoas, grilagem. Foi assim que se formou as periferias no Brasil todo, cara. Olha em volta. Só que uma parte disso se regularizou ao longo do tempo, nos últimos 50, 60 anos. Outra parte segue irregular até hoje. Então, você tem que dar o direito daquela família que tá lá. Fala, pô, tem que acabar isso aí em algum momento, pra você poder deixar isso pro seu filho, deixar isso pro seu neto. Então, a regularização não é difícil de fazer. Você pode fazer 250 mil, que é a nossa meta. Bom, aí, vamos lá, rapidinho. Vai lá. Vamos lá, não gasta muito dinheiro fazendo isso. Gasta, não é tão barato, por quê? Porque não é só você dar o título. Isso não era simples, é dar título Total, aqui pra todo mundo. Tem critérios. Você tem que vir junto com uma obra de urbanização, não basta você dar o papel. Chega lá um monte de gente na beira do esgoto, com meio de criança brincando com rato, você não vai dar um papel ali, você tem que melhorar aquele lugar pra dar o papel. Pô, esse é um excelente selling point que tu ia deixar passar, pô. O quê? Da urbanização? Não, é que eu queria falar primeiro da regularização. Tá. Eu vou falar da urbanização também. A nossa meta é 250 mil regularizações e urbanização junto. É o pacote. O que nós queremos fazer na urbanização? Tem um ponto que é o mais comum e tem um ponto que é uma novidade. Que pela primeira vez, aliás, eu vou estar falando aqui no Flow. Né? Furo jornalístico pro Flow. Vamos lá. Não que eu não sou jornalista. Ó, a parte normal é fazer as obras de infraestrutura. Então vai lá, o córrego, você tem que canalizar, você tem que fazer o saneamento básico naquele córrego, separar esgoto, fazer o tratamento de esgoto. Você tem uma viela, uma escadaria, você tem que melhorar aquele ambiente, melhorar a acessibilidade dos lugares na comunidade e tudo mais, abrir rua onde não tem. Pá, essas são as obras chamadas de infraestrutura externa. Mas aí qual é a novidade que a gente vai botar? Um projeto que eu conheci lá em Bogotá, cara. Muito bom. Muito bom. Eles fizeram em Bogotá e Medellín. Foram os primeiros a fazer. E que, inclusive, sabe o que aconteceu? Anos 90. 10 anos. Prefeituras que iniciaram um projeto. Bogotá era a cidade mais violenta da América Latina. 80 e poucos homicídios para 100 mil habitantes. Isso é muito. Em 10 anos, reduziu para 25 homicídios para 100 mil habitantes. Não foi só isso. Foi um conjunto de iniciativas de segurança, de educação, de primeira infância, mas uma das iniciativas foi melhorar a autoestima do povo que vive na comunidade. Como que eles fizeram? Além da urbanização normal, ajudaram as pessoas a melhorar as casas. Cara, eu trabalho com moradia há mais de 20 anos. Eu já vi de tudo. Moradia dos outros. Não, pelo contrário. Lógico que é a moradia dos outros. Demos casa pra mais de 15 mil famílias, porra. É dos outros mesmo.
Eu continuo na minha, mas 15 mil famílias tendo casa. Agora vê, isso aí, nesse período, você não faz ideia do que eu já vi. Gente com água entrando na casa, com todo tipo de coisa, né? E o que a gente vai fazer com esse projeto é poder permitir reboco, pintura, resolver problema de umidade, que às vezes deixa a criança com bronquite em casa. Quem é da periferia sabe o que eu tô falando. Quem é de comunidade sabe o que eu tô falando, do peso que isso tem. Que a gente tá chamando de auxílio reforma. Então vai vir junto urbanização, auxílio reforma, mudar a cara da comunidade. Inclusive você quebra o preconceito. Qual que é a cara hoje da favela? É casa sem reboco, sem pintura. Essa é assim que você vê. Passa lá na Giovanni Gronk e vê Paraisópolis. É isso que você vai ver. Passa lá embaixo, Sapopemba, vê o Jardim Elba. Passa na Marginal Pinheiros, vê a favela do Jaguaré. Passa ali em cima, vê Heliópolis, mais perto daqui. É isso que você vai ver. Então, a ideia é a gente também mudar a cara, melhorar a qualidade urbanística das pessoas, porque moradia não é só uma laje. Boulos fala se a Venezuela é uma ditadura. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre os caras, sobre o Maduro lá na Venezuela, cara. Porque assim... Pô, até que demorou, já faz quanto tempo? Ah, pô. Tamanho, uns 20 minutos de programa, ele veio falar de Venezuela só agora? Deixa eu dar o tique aqui, cadê? Tá aqui, ó, tá aqui. O que acontece, cara? A gente, assim, não vou dizer comprar a briga do Maduro, mas existe claramente uma resistência a falar o que realmente está acontecendo lá. Que é o cara, tipo, a gente não sabe qual o resultado. O Maduro, ele faz com que não tenham oposição e tudo mais. E, puta, eu vi você falando que não é o teu tipo de democracia, tá ligado? Cara, vale a pena mesmo comprar essa briga com quem tá vendo a gente aqui no Brasil, a briga de um ditador, tá ligado? Que é... Maduro tipo, os caras estão lá na miséria, meu irmão. Metade da população tá na pobreza. Deixa eu te falar, bicho, eu não tô comprando essa briga. Não sei se você acompanhou. Mas a esquerda em geral, sim, eu vi. Não só a esquerda em geral. Olha qual é a posição do governo Lula. Ah, mas é brando daquele jeito, porra, né? Brando, bicho. Falou, não reconheço a vitória do cara. Existem indícios de fraude. O Maduro falou essa semana agora, o Maduro que arca com as consequências da sua decisão. Você acha isso brando? Ah, então, porra, cara, pra uma diplomacia... Tudo bem. A minha posição é muito firme. Até pra gente deixar claro isso aqui. Tá. Porque isso às vezes se presta até a fake news. Uhum. Minha posição é muito firme. Tem indícios muito claros de que houve fraude na eleição da Venezuela. Os caras não apresentaram as atas eleitorais. Né? Então, a última vez que eu vi você falando isso faz um tempo antes dos desdobramentos. Então... A minha talvez esteja desatualizado, mas vai lá. Não vai lá. Então, assim, tem indícios muito claros de que houve fraude. E um governo que chega ao poder por fraude não é um governo legítimo. Ponto. Da mesma forma que não seria legítimo, aqui no Brasil, quem perdeu a eleição tentar virar no tapetão como tentou. E da mesma forma que eu fui contra aqui no Brasil, sou contra na Venezuela. Ponto. Você acha que uma posição como essa do Maduro, que se identifica como um cara de esquerda, né? Você acha que isso enfraquece a esquerda democrática de uma forma geral, cara? Cara, sim, eu acho que não é bom para o campo de esquerda ter gente que se identifica com a esquerda e não respeita procedimentos democráticos. Agora, é importante a gente não ser seletivo nisso, né, Igor? Também acho. Acho que assim, isso vale para qualquer governo autoritário, seja ele de esquerda, seja ele de direita. Né? Então acho que assim, a defesa da democracia não pode ser seletiva. A minha não é. E deixei isso claro em várias oportunidades, particularmente nessa eleição, que é um negócio. E acho que a posição que a diplomacia brasileira tomou tá correta, cara. Falou, não dá para reconhecer. Um negócio desse não tem como reconhecer. Né? Agora, isso tem aparecido, eu até brinquei com você, falei, porra, demorou quanto tempo para vir? Antes da gente começar a falar, tem a cartilha de combater esquerdista. É, né? Isso, tem cartilha de combater esquerdista, mas mais que isso, porra, nós estamos numa eleição municipal. Outro dia fui dar uma entrevista, tal, os caras falando, Venezuela. Eu falei, pera um pouquinho. Cara, eu vim aqui como candidato a prefeito, falando lá, né? E a Venezuela tá a 4 mil quilômetros daqui, cara. Nós estamos aqui do lado, aqui no prédio de baixo, tem gente vivendo em situação de rua, que é um tema da prefeitura.
Ali do outro lado tem gente esperando 8 horas para ser atendida numa UPA, que é um tema da prefeitura. Não que eu não fale sobre Venezuela, falei aqui de maneira firme, direta, clara, sem rodeios. Agora, porra, numa eleição para a prefeitura de São Paulo, será que a preocupação de quem acorda às 5 horas da manhã na M-Boi Mirim para pegar um ônibus é o Maduro? Por que o Boulos tirou seu episódio do Flow do ar? Boulos, cara, eu não, assim, até em respeito à galera que assiste a gente aqui, tu foi um dos caras que pediu pra tirar o episódio quando aconteceu a crise lá em 2022. Eu já vi você falando sobre isso antes, mas cara, eu queria te perguntar, se me permite, o que você estava pensando realmente quando inclusive aqui, deixa eu fazer uma ressalva porque eu não lembro, tá? Eu sei que você pediu pra tirar o episódio por meio de assessoria, a gente foi pesquisar aqui e viu. Mas eu não lembro se tu chegou a fazer tweets e coisas assim. Eu não me lembro, Igor. Pois é, eu mas também acho que não, mas não me lembro. Mas o que você... Por quê? Deixa eu te falar, cara. Primeiro dizer que talvez o maior prejudicado de ter tirado aquele vídeo fui eu. Porque, eu concordo. Porque o episódio que eu tive aqui, que foi na eleição passada para prefeito, foi visto pra caramba. Até hoje eu encontro gente que tinha 16 anos naquela época, que hoje tá com 20, que fala, porra, Boulos, eu conheci você na entrevista pro Flow. Eu tinha uma visão de você, achava que era o cara, porra, raivoso, invasor e não sei o quê. E, porra, naquela entrevista eu vi que era outra coisa. O que aconteceu ali foi uma decisão de um posicionamento, assim, de dizer não a uma postura, que como eu não tava aqui, eu não podia dizer de uma outra maneira, né? A postura que no caso foi a do Monark naquela ocasião, que, cara, eu acho que a gente tá normalizando muita coisa, Igor. Você falou no começo aqui, pô, a eleição de São Paulo, como tá, uma guerra. A gente tava num debate ontem. Calma aí, tu já tá fugindo. Não, eu vou voltar, calma. Tá. Que eu vou. A gente dá uma volta e chega. Vai lá. Calma, o caminho Eu nem conheço sempre é vocês, linha reta. cara. O caminho nem sempre é linha reta. Tá bom, vai. Cara, debate que a gente tava lá ontem. Porra, gente que só quer gritar, xingar, gente tóxica. E eu vejo, por exemplo, hoje, parte das pessoas e parte da imprensa normalizando isso, deixando de se indignar com isso. Posso ali... dizer que eu acho que uma atitude como a que tu teve meio que faz parte do problema também? Porque o que acontece? Quando você bate no Monark, eu entendo, acho legítimo. O presidente Lula, no mesmo dia, ele fez um tweet que putz, isso aqui é um tweet honesto, que em defesa, tipo, a gente repudia o que aconteceu e, putz, a gente reitera aqui, aí tem uma foto do Lula lá em Israel, alguma coisa assim. E é uma outra vibe que não é matar o bagulho que a gente já tinha feito o que tinha que fazer, pô. Assim, em 12 horas o Monarca já não tava mais aqui. E aí a gente ficou com 120 jovens que trabalham aqui, o lance do Ferrez lá acabou indo pro espaço, então foi um monte de coisa pro espaço que não precisava ter ido se a gente tivesse tido um pouco mais de parcimônia ao lidar com coisas desse tipo. Porque o que acontece? Na prática é pegar uma parada que uma determinada base já não concorda e joga pra eles, que eles vão fazer o que? O trabalho deles, que é me destruir, ou destruir aquilo que foi jogado ali, né? Foi isso que eu senti, cara, e foi por isso que eu fiquei puto. Porque isso me pegou de verdade, no sentido de, putz, cara, tinha sido maneiro, né, o programa. E o do Ferrez, que também é uma puta referência de esquerda, esse ficou. E aí eu fico, puta, o Boulos é uma referência de esquerda, o Ferrez tem também... Eu entendo que um não tem que agir como o outro, mas, putz, foi isso que eu senti. Não, eu te entendo, Igor. Agora também, vamos ser justos, né? Não foi porque eu tomei uma atitude de retirada para me posicionar contra a legitimação que o Monark fez de um partido nazista, que é uma coisa muito grave, que isso foi o fator que deixou pessoas desempregadas ou deixou o Flow numa situação difícil. Não era isso, né? Eu acho que nós temos que ver onde começa o problema. E eu acho que o problema começou justamente quando o Monark vem num espaço. E aí, cara, é a responsabilidade de quem é comunicador. É o que a gente está discutindo. Bem, mas aí é o que a gente está discutindo hoje, cara. O que tinha que acontecer com o Monark aconteceu. Okay, em 12 horas. Okay, e aí não precisava mais de mas o que a gente fuzilar. O que a gente está discutindo hoje... Não, eu não te ataquei em nenhum momento. Tudo você não bem. me viu nenhum ataque Total, público assim, a você. Não diretamente a minha verdade, não mesmo. O ataque, a crítica que eu fiz foi ao Monark, porque eu acho que aquilo que ele falou não se faz, cara. Não se faz. A gente começa a normalizar absurdo. Se confunde liberdade de expressão com cometimento de crime. Pra gente, aí não dá, cara. Pra gente, eu entendo tua posição, a gente até pode conversar um pouco depois, mas é que assim,
até pra gente não perder muito tempo nisso. Puta, tu tá batendo no espantalho, porque o que a gente tava falando era tipo, o monarca ficar de nazista não é verdade. Não, em nenhum momento eu disse que ele era Total, nazista. sim, mas que ele legitimou a existência de um partido nazista. Mas pulando essa parte, eu entendi, depois a gente conversa sobre isso. Eu entendi que você precisava desopilar seu fígado antes de começar essa entrevista. Boulos é marionete do Lula? Boulos, não vejo alguém mais preparado... Boulos, não vejo alguém mais preparado que você para a prefeitura. Só queria saber, com respeito, como que a esquerda baixou tanto a bola pro Lula. O cara que colocou ladrão de merenda de vice e recebeu milhões de dono do Itaú para essa eleição de 22 ser tratado como Deus. Então ele gosta de você, mas ele é meio puto com o Lula. Vai. Não, eu entendi. Eu acho assim, as pessoas escolhem quem elas resolvem concordar e admirar. Eu tenho o maior respeito pelo Lula, né? Não pensamos igual em tudo, tanto é que somos de partidos diferentes, mas tenho o maior respeito pela trajetória dele, um cara que veio lá do Pau de Arara, no sertão nordestino, se torna um metalúrgico, se torna presidente da República, foi um presidente que deixou resultados e legados de maneira importante para o país, especialmente para o povo mais pobre, precisa ser respeitado. O Flávio Aroni mandou aqui, ó. Continuando. Caso as acusações sejam provadas, como por exemplo acusam o prefeito atual dele sair da disputa... Calma aí, porra. Continuando. Caso as acusações sejam provadas, como por exemplo acusam o prefeito atual, ele iria sair da disputa para a cadeia. Por qual motivo essas acusações não são levadas à tona para a população ficar a par disso? Um grande abraço do Chão José do Rio Preto. Eu não lembro mais do que ele está falando. Não, ele estava falando de por que as acusações não são levadas adiante. Eu respondi isso, mas assim, nesse caso estão sendo levadas adiante. Várias delas a gente publicou nas nossas redes sociais. Existem processos que estão sendo investigados, seja pela Polícia Federal, seja pela Polícia Civil, e alguns com indícios muito fortes. Então, quem tem que fazer o trabalho investigativo e de tomar as decisões judiciais não são os candidatos, são as autoridades. Boulos, muito obrigado por vir aí. Essas foram todas as perguntas que vieram para nós. Eu acho que eu cobri tudo que eu queria aqui também. Pegou toda a listinha de como tentar acuar um esquerdista que mexeu no meu fígado porque mandou apagar o vídeo. Ele entrou nessa total, né, cara?